Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do RC Pod, o podcast mais completo do universo da odontologia. Eu sou Júlia Bortolini, eu sou estrategista de marcas e eu já quero chamar aqui a minha colega de bancada, apresentadora, ela que é gata, doutora, professora, implantodontista, mãe, esposa, gata maravilhosa, doutora Renata Carvalho. Obrigada! Vamos dividir o palco aqui, então, hoje, do primeiro episódio. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje está super especial e temos presença muito especial, né? Presença VIP. Gente, dá aí umas dicas de quem é o nosso primeiro entrevistado. Vou dar algumas dicas. Eu acho que todo mundo vai descobrir. O que você acha? Não sei, manda aí. Vamos lá. Ele que é lindo, gente boa, inteligente, humilde, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista em implantodontia, especialista em harmonização orofacial, professor e idealizador do melhor instituto de pós-graduação da região norte. Com vocês, doutor Rafael Carvalho! Aê! Meu Deus, desse jeito eu fico até com vergonha. ainda mais ser entrevistado por essas mulheres maravilhosas. Fico extremamente lisonjeado. Júlia e Renata. E hoje o dia promete ser legal. Promete ser tudo. A gente tá pensando até em lançar uma dupla sertaneja, né, Eu amiga? também Eu acho que a gente tem match. A gente tem A match. gente tem match. E tenham certeza que o RC Pod, ele foi criado com muito carinho para que nós possamos discutir tudo da odontologia. Todas as tendências, as inovações tecnológicas. Vai ser tudo. Então vai ser tudo. Promete. Esse podcast é especial. é especial. Promete, gente. E a gente fez aqui um grande apanhado aqui pra gente conversar. Eu adorei que a Renata, ela já começou assim, ele é lindo, ele é gato, ele é Eu só faltou ela falar assim, é de família. É genético, é genético. Mas vamos lá. Na verdade, então, a gente vai começar esse podcast. O Dr. Rafael Carvalho, na verdade, vai comandar essa primeira temporada do RC Pod, mas a gente não poderia começar a primeira temporada sem entrevistar justamente o idealizador, né, Rê? Com certeza. Então é isso. E o que é mais legal é que a Renata, a doutora Renata também, pra quem não sabe, apesar de que eu acho que está na cara, eles são irmãos, gente. Essa beleza toda aqui é de família. De família, né? Te amo, meu amor. Eu amo vocês. A beleza, essa inteligência toda, é tudo de família, gente. Então, assim, eu falei, bom, vai ser muito legal, porque daí a Rê, quando o Rafael esquecer um detalhinho aqui, de uma coisa lembrar. que a Renata lembra, a Renata Vou traz, entregar. vai entregar. Então vai ser coisas. tudo. Vai ser legal. Mas vamos lá, gente. O primeiro de tudo, Rafa, assim, né, que eu tenho... Quando a gente pensou, quando você falou assim, cara, eu quero criar um podcast, todo esse projeto, eu achei muito incrível, muito maravilhoso. Você é um cara extremamente visionário, né, pra ser sincera. Eu admiro muito essa característica em você. Só que assim, eu particularmente, que já fiz alguns projetos com você, eu sei mais da tua história. Mas eu acredito que tem muita gente que não sabe. Então, conta pra gente lá do início, né, Rê? Do comecinho. Lá do comecinho. Como é que era a tua infância, onde você nasceu? Conta pra gente. Olha lá, então vamos lá, né? Contar um pouquinho. Então, eu sou mineiro, eu sou de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada Itamogi. Eu sou de uma família humilde, eu sou o filho mais velho, e é claro, mas nessa família humilde, a gente sempre foi criado com muito amor, com muito carinho. Olha que coisa. E Rafa, tu era E uma tenho- criança sapeca? Tenho como duas que era? irmãs, Olha. que são os amores da minha vida, que é a Rê e a Livinha. Olha. E como você falou, na minha infância, é claro, imagina, eu sou do interior, de uma cidade de 10 mil habitantes. Minha Nossa Senhora, Rê, como é que vivia assim? Ah, uma delícia. Fazia uma coisa, né? todo mundo ficava sabendo, né? Não, Lá até hoje, né? Cidade pequena assim. não dava pra fazer muita coisa errada, não, né? Senão- É uma cidade bem pequena, mas é uma cidade bem acolhedora, né? É uma cidade que ela é rodeada de cafés, lá é muita lavoura de café. O café quase chega já dentro da cidade. E uma cidade muito fria, bem gelada do interior de Minas. Quase E Manaus, né? E Bem claro, parecido com imagina. Manaus. Então Igualzinho imagina na Manaus. minha infância.
que quase a gente não tinha jogo, a gente não tinha celular nessa infância. Então imagina como eu era arteiro, né? Nossa, tu tem uma carinha que parecia que ele era arqueiro. Eu achei que a Renata que era arteira. Era ele que era? Super foi comportada. Como é que ele era? Ele era muito... Levado, ele tinha uma imaginação tão fértil. E ele tinha um amigo, que era o Fabrício. E os dois inventavam. E o Fabrício não era de lá. Mas todas as férias eles estavam lá. Eles eram inseparáveis. E eles inventavam um monte de coisa. Uma vez fizeram uma jangada e colocaram na represa. Porque lá não tem o Rio Amazonas, mas tem a represa, né, Rafa? Represa de Tambugi. A represa de Tambugi. A gente foi na chácara, aí pegamos vários bambus e construímos uma jangada. E essa represa é extremamente perigosa. Imagina. Aí na hora que a gente tava no meio da represa, chega a polícia com a minha mãe e com a tia do Fabrício. Gente, E quanto mais a minha mãe gritava, meu filho, volta, você não vai apanhar não, mas eu ia pro fundo dessa represa. Gente, aqui vamos combinar, né? Mãe é tudo igual. Esse negócio de filho que tu minha não mãe vai era até muito apanhar. normal. Acho que eu surtaria. Com certeza. Eu Hoje sou que você é surtada. mãe, né? Você já pensa numa coisa dessa. Rafa, então assim, tu era um cara, realmente, um menino ali super arteiro. Muito arteiro, muito. E que Fazia você- todas as Apaixonado por artes. bichos. E era muito apaixonado por animal. Aham. Às vezes, passava o dia pedindo filhotinho de cachorro na cidade. Aí colocava debaixo do porão de casa. Quando via na madrugada, esses cachorrinhos ficavam tudo latindo. Aí meu pai me acordava, me batia, fazia eu cuidar desses cachorros. Então, eu sempre fui muito apaixonado por animais. Por um sempre. mesmo? Tinha tudo. Gente. Tudo que eu pegava, assim, animal ferido na rua, que era pássaro, gato, coruja... Tudo eu sempre tratei com muito carinho, sempre cuidei com muito amor. O sonho de criança era ter um zoológico, então, né? Realmente. É. Achando que ele teve, né? Porque Coitada pelo da que ele minha tá mãe, né? falando. Por que você acha que eu moro no Amazonas hoje? Gente, que Por que coisa, que ele né? não foi veterinário? Conta pra gente. Então, assim, até uma boa pergunta, Rê. Tipo, você pensava o quê em ser quando era criança? Então, na minha infância, eu pensei muito em fazer veterinária, em ser médico veterinário. Faz sentido. Né? Só que naquela época, hoje, já existem muitos pets, lojas de pets. E naquela época, esse mundo ele era muito carente. Né? Então, poucas pessoas levavam verdadeiramente seus animais em médicos veterinários. Então, existia na minha cidade, na verdade, existia um veterinário, que era o Dr. Darcy, que é o pai de um grande amigo que até mora em Manaus, que é até médico aqui, um dentista também, do Rodrigo e do Marcelo, e tinha outro que morava em Santo Antônio. Então, era assim, essa época era muito carente de veterinários, então, geralmente, os partos dos cachorros eram feitos em casa, quando os animais não morriam, né? Nossa. Então, era uma época muito carente da veterinária. Uhum. E a Renata, ela sempre foi apaixonada por odontologia. E na infância, ela sofreu um acidente de bicicleta onde todos os dentes da boca dela ficaram moles. Ou seja, ela teve uma subluxação severa em todos os dentes. E ela, nessa idade, ela ficou com uma contenção durante 1 ano. Então a Renata, ela sempre teve certeza que ela queria odontologia. E eu, nesse meio tempo, eu queria veterinária. E, Rafa, por que assim, qual foi o momento em que tu falou assim, não vou fazer veterinária, vou fazer odontologia, alguma coisa assim? De verdade, foi pela carência da época. Certo. Aquele medo de ficar desempregado. Aí eu pensava, sempre conversava com a minha mãe em relação ao mercado de trabalho, né? E observava que a odontologia era promissora quando a gente comparava com a veterinária. Entendi. Né? Como eu falei, naquela época, hoje, a gente tem muita loja de pet, então a gente tem várias áreas que a gente pode explorar dentro da veterinária. E aquela época era uma época muito carente dentro da medicina veterinária. Entendi. E foi dessa forma
Tu viu que de não ia ser repente, que eu fiquei com medo do mercado de trabalho nessa época. Sim, Né? entendi. E como a Renata, ela tinha certeza em relação à odontologia, Comprou a certeza da aí... Renata. Comprei a certeza da Renata. Ela deve ter um motivo de ter essa certeza. E, Rê, por que você queria tanto odontologia? Foi antes Eu acho- desse trauma? Não, Como é que não, foi esse trauma? depois. Depois desse trauma, a minha mãe, tadinha, ninguém nem queria colocar a mão na minha boca. Então, a minha mãe me levava em tudo quanto é dentista fora. Em Paraíso, ninguém queria me atender. Ela me levou pra Passos, enfim. E aí, eu comecei a frequentar muito dentista e a admirar aqueles profissionais. Porque eu fiquei com medo, eu era uma criança. E o medo de perder meus dentes, graças a Deus, não perdi nenhum. Mas eu tive muito medo. E aqueles profissionais me inspiraram. Eles me inspiraram e aí eu tinha certeza. Eu quero ser uma dentista. E eu quero ajudar essas pessoas que têm os seus medos, os seus traumas quanto a perder dentes. Porque mexe muito com a autoestima, né? Total. Se mexeu minha criança, que não tinha Imagina. tanta noção, né, maturidade, imagina de um adulto. Então eu falei, eu quero isso pra minha vida. Nossa. E o Rafa comprou. Com certeza. A minha E paixão. como a Renata, comprei a paixão da Renata. E com certeza é uma área que a gente consegue transformar a nossa vida e a vida dos nossos pacientes, né? Sim. Então hoje eu respiro odontologia, eu sou um profissional extremamente completo, realizado, não trocaria odontologia hoje por nenhuma especialidade, continuo sendo apaixonado por animais, de repente hoje até faria veterinária por hobby, Sim. mas a odontologia é a minha vida, é a minha paixão, e mudar as vidas das pessoas é que torna essa área ainda mais linda. Entendi. Eu lembro assim, quando eu conheci vocês dois, né, e quando eu conheci a história do Rafael, quando ele me contou a história do teu acidente, eu lembro dele ficar emocionado contando, porque parece que realmente foi uma coisa muito traumática, né, Rê? Muito. Eu também, quando te conheci, que a Rê foi contar, ela chorou. Posso falar? Não choro. Ela chorou porque ela disse assim, Ju, eu lembro perfeitamente de uma frase que você disse assim, quando eu comecei a admirar aqueles profissionais, eu só pensava assim, eu tive um anjo na minha vida, que você lembra até o nome do... Era o doutor Edivar lá em Ó. Passos. E ela disse assim, eu quero ser anjo na vida das pessoas, assim como eu tive um anjo na minha vida. Aí eu choro. Ah, que linda! Mas é verdade, eu acho isso muito bonito, porque eu acho que profissionais da saúde que exercem de fato ali com o amor que vocês têm, vocês dois têm uma característica muito forte, talvez também igual a beleza é genética. Vocês são muito humanos, né, com quem vocês atendem, é muito bonito de ver tudo isso. E aí eu falei, Rafa, será que não foi assim, se tu comprou o sonho da Rê, mas também talvez por uma questão de proteção? E daí você até falou, né, Rafa? Eu sempre me responsável. senti muito responsável, tanto pela Renata quanto pela Lívia. Aham, como irmão Mais velho. né? Mas Agora, ele é meu filho também. gente, eu adoro. Vamos já puxar os bastidores de irmãos aqui. Mas, Rafa, conta um pouquinho pra gente também, assim, né? Você nasceu lá no interior de Então, Minas nasci Gerais. no interior de Minas. Em uma família carente, mas a gente sempre teve muito amor da minha mãe, da minha avó, Dá pra né? ver que vocês, né? Do meu pai, né? Mas E o que teus pais faziam? então, a minha mãe professora e meu pai nessa Temos uma época temos uma veia educacional aqui. e vamos já assim, entender. e sempre eu sempre fui fã número 1 da minha mãe. A minha mãe, assim, desde criança, ela falava, não sei de que forma, mas vocês vão estudar. Aí eu pensava, meu Deus, mas o salário da minha mãe é tão baixo. O salário do meu pai bancário também era um salário. E a minha mãe fala, nossa, vocês vão estudar. Aí eu sempre pensava, de que forma? E a minha mãe conseguiu crescer muito e a gente sempre estudou nas melhores escolas. Então a gente teve sempre uma educação diferenciada. Então ela sempre fez tudo para que a gente estudasse nas melhores escolas. Que coisa, né, Minha mãe, gente? ela é muito determinada em tudo. E isso é uma inspiração para nós três, né? Isso.
E eu acho que a minha coragem, a minha determinação, tudo vem da minha mãe mesmo. Nossa, é engraçado, porque eu consigo perceber muito, assim, vocês traços, né? E quando vocês falam, eu tive a oportunidade também de conhecer a deusa mãe de vocês, que ela é uma gata, gente, pelo amor de Deus. E dá pra ver realmente esses traços, assim, que ela tem, né? Da personalidade dela. É muito bonito como que ela conseguiu trazer isso pra vocês. Sim, sim. Agora, Rafa, assim, né? Vamos pensar aqui. Me ajuda aqui, Rê. Vai, bora. A pessoa nasceu no interior. A pessoa é ótima, que tu nasceu lá também, né? Eu tô também, né, amiga? Mas assim, Eu também. vocês nasceram lá no interior de Minas Gerais. Já gostei de saber que é uma cidade do café, porque eu amo café, então quem sabe, né? Vou lá visitar as fazendas. Você vai adorar. Mas assim, como é que este homem veio parar aqui, nessa cidade maravilhosa, com esse friozinho gostoso também, entendeu? Conta pra gente, Minha Manaus, Rafa. Meu país Manaus. Hoje é nossa, Manaus, então, né? eu tinha um melhor amigo na faculdade, que hoje é meu cunhado. Temos uma ponte aqui, Brasil. Temos um cupido. E olha que nós estudamos juntos. Eu, a Renata e o Geraldo. E o Geraldo... Irmão bom era só amigo. E como a gente era amigo inseparável, quando a gente terminou a faculdade, a gente ainda... Eu nem tinha começado a residência e a gente já tinha tentado ir para outros estados. Né? A gente tentou ir pro Tocantins, aí foi quando eu conheci Palmas, os interiores do Tocantins, e só que eu entrei na residência e o Geraldo veio pro Amazonas, veio para Manaus. E nas minhas férias da residência, ele me falou assim, ele me chamava de primo, né? A gente chamava todos os colegas lá da faculdade, os amigos de primo. Ele falou, primo... vem aqui nas férias, a gente tem muita cirurgia aqui na Odonto Norte, era uma clínica bem grande aqui na cidade, no centro. E foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida. Caramba. Foi quando eu ainda... Tinha, Rafa? Eu tinha 22 anos, 23, 22 anos. Então foi quando eu vim a primeira vez em Manaus. E aí, como é que foi assim? E assim, quando o avião pousou, sabe quando você já tem certeza que aquele é seu lugar? Nossa! Eu tinha certeza absoluta. Gente, peraí, faz uma pausa. E de verdade, adoro a minha cidade, mas eu me sinto hoje 100% amazonense. Olha, essa cidade me acolheu como um filho... fica até emocionado. Gente, não tem problema de é o primeiro dia. Todos podemos ficar emocionados. Não, Manaus gostamos de especial. Lágrimas, não tem problema. Amazonense, eu sou amazonense, eu sei. Eu também tenho uma família aqui amazonense que me acolheu. E assim, eu sempre falo, tudo que eu puder fazer para retribuir o que essa cidade, o que esse estado já fez por mim, eu sempre vou estar de braços abertos. Olha, e parabéns, porque vocês já fazem um trabalho muito bonito aqui, né? Eu tenho o grande prazer de já ter me envolvido algumas vezes num projeto que vocês têm ali no Instituto RC mesmo, que é tão bonito, são tantas histórias incríveis que a gente já mapeou lá. Então, sejam muito bem-vindas à minha Manaus. Eu vou entrar... Gente, se tivesse uma chave aqui agora, a chave da cidade, eu, enquanto manauara, eu entregaria para vocês, porque vocês merecem, tá? Mas Manaus realmente é uma cidade muito especial. Muito acolhedora. O meu marido, por exemplo, também não é daqui, é apaixonado por aqui. Meu marido é gaúcho e ele é completamente apaixonado por Manaus. Nós já somos amazonenses, né? Isso aí. Nós estamos aqui há 18 anos. Quanto tempo nós vivemos na nossa cidade? Com certeza. Me considero mesmo tempo, né? bem mais amazonense do que mineiro hoje. Se não fosse o sotaque. Quando a gente viaja, eu morro de saudade de comer pão, queijo, coalho e tucumã. Eu chego morrendo de vontade de comer o pão. E assim, chega lá em Minas pra comer pão de queijo, mas não tem um tucumã pra botar dentro desse pão de queijo? Eu lembro que quando eu vim pro Amazonas, aí é claro, aí você começa a comer a farofa daqui, e eu achava a farofa da minha mãe deliciosa. Sim. Sabe aquela farofa do Natal, do Réveillon? Aí cheguei aqui e vai comer tambaqui com... Sempre tem farinha no meio, alguma farofa. Aí cheguei lá, fui comer a farofa da minha mãe. Na hora que eu coloquei a primeira colher na boca, eu falei, meu Deus, que coisa sem gosto é essa? Que pó é esse? Sabe? Eu falava, não acredito que eu amava essa farofa. Eu não sabia o que era
farinha. Eu não sabia, meu amor, o que era farinha. Eu Aquela não que... tinha vindo e ele levava a farinha. Aí, tadinha, aí eu falei assim, mãe, eu tô com tanta saudade da farofa da senhora. Mas assim, foi a primeira colher, já coloquei de lado, nem consegui engraçado. comer mais. O mais engraçado é assim, né? Porque dentista, normalmente vocês, dentistas que são, cuidado com a farinha, pra não quebrar os dentes. Quando a gente vê dentistas apaixonados por farinha, a gente morre de orgulho, gente. Todos. A gente morre de Pra orgulho. você ter noção, Júlia, a Rafaela, filha Minha da filha. Renata, que eu falo que ela é meu presentinho, né? Amazonense, Teve uma 100%. época que a Renata proibiu ela de comer farofa porque ela só queria comer farofa, não comia mais nada. Mais nada. Aí eu falei assim, cheguei e falei assim, minha filha, o que você quer de presente de aniversário? Aí ela, padrinho, eu quero 1 quilo de farinha. E o meu marido deu. Aí ela ganhou um monte de presente, meu marido, no aniversário dela. Ele embrulhou um pacote de 1 quilo de farinha. E adivinha o presente que ela mais gostou? 1 quilo de 1 quilo de farinha. Gente, isso é amazonense raiz. É isso que é amazonense raiz. É. Ô, Rafa, mas que legal, assim, ver assim, a trajetória, né? Ali desde a tua infância. É isso que eu acho gostoso, as pessoas poderem ter a chance de te conhecer um pouco melhor. Agora, me conta assim, beleza, você veio de lá, de Minas e tal, veio parar aqui em Manaus, disse, é nessa terra gostosa que eu vou ficar, que eu vou morar, que eu vou construir as minhas coisas. Mas, assim, eu já entendi que tem uma veia ali, né, de professor, porque vocês dois são professores, né? Que talvez venha ali da tua mãe, com certeza. Renata, inclusive, como é que era na infância? Ele já tinha essa coisa meio professor? Porque o Rafael é professor, Rafael, ele né? gostava de dar aula pra minha mãe. Aí a minha mãe deixava ele dar aula de matemática. Minha mãe é professora de matemática. Ah, E ele, às vezes, substituía minha mãe, dava aula pra ela. Ele, pequenininho, ele pegava caderno do ano passado da gente, Sim. sabe? Caderno que a gente não usa mais. E começava a corrigir da nota. Que Então, o Rafael, ele sempre teve essa veia. Nós, na verdade, ele mais ainda do que eu mesma. Aham. Mas eu também me sinto muito realizada como professora. Eu acho que nós amamos estar em sala de aula e transmitindo Sim. conhecimento. imagina, a mãe de vocês deve morrer de orgulho, né? Mas, Rafa, como é que foi, assim, o primeiro momento, tirando a parte que você dava lá pra Renata, pra sua mãe, como é que foi o teu primeiro momento mesmo dentro de uma sala de aula? Então, quando eu terminei a minha especialização, né, em cirurgia bucomaxilo, quando eu cheguei no Amazonas, o estado ainda era muito carente na área de cirurgia bucomaxilo. Foi quando eu fui convidado a assumir uma matéria que era cirurgia oral e anestesiologia, lembro até hoje, na Faculdade do Amazonas, que é o IAES. E, assim, assumi uma disciplina. Falei assim, não, eu vou ter uma semana inteira. A aula era um dia na semana. Eu lembro que era nas quartas-feiras de manhã, das 8 ao meio-dia. E, assim, quando você faz especialidade, você não tem aulas prontas. Você não, é mestrado que a gente realiza vários seminários, aulas, que os professores corrigem as suas aulas. E eu cheguei sem nenhum material didático. Então, eu tinha que preparar todo o material didático. Sim. E quando eu cheguei na faculdade, eu lembro até hoje, uma professora, ela estava na sala dos professores e falou que a sala que eu iria entrar, que era uma sala extremamente arteira, que eles faziam os professores chorar. Meu Deus. Então, Já eu pensou? lembro que eu já Boas-vindas. comecei a tremer na sala dos professores. Falei, meu Deus, onde eu vou entrar? Você tinha quantos anos, Rafa? Eu tinha 24 anos. Nossa, novinho. Então, mas aí você vai entender a história um pouquinho mais adiante. E quando eu entrei na sala, eu já coloquei várias normas. Então, eu lembrei muito da minha mãe, lembrei dos meus professores da faculdade, da minha residência, e já coloquei várias normas. Ou seja, já coloquei regras que eles tinham que seguir, se eles saíssem daquelas regras, eles iriam ter punições. E assim, nunca tive problema com essa turma. Então, eles sempre me respeitaram muito. Nem É uma imaginava. turma que eu levo no coração até hoje. Então, a gente estudou muito. Era uma turma que eles disputavam notas. Então, comigo, eles sempre foram alunos diferenciados. Então, eles me ensinaram a ser professor, né? Eu tenho certeza que eu contribuí da mesma forma também para a formação deles, mas nessa mesma semana que eu fui convidado para ser professor de cirurgia oral e anestesiologia, na outra semana
eles pediram que eu assumisse uma disciplina de cirurgia e traumatologia no 8º período, que era uma turma de 90 alunos, onde a aula era no auditório. E os alunos, eles eram bem mais velhos do que eu. Então, imagina a responsabilidade. Então, eu estudava noite e dia, chorava às vezes. Meu Deus! Olha o tamanho da responsabilidade que eu tô na minha mão de participar da formação de tantos profissionais dessa forma. Então, eu sempre tive muita dedicação, muita responsabilidade em relação à formação dos meus alunos. Eu imagino, né? Imagina. E eles nem perceberam, assim, porque quando o Rafa fala, nossa, a gente nem consegue imaginar. Ai, Júlia, eu tava tremendo ali no primeiro dia, eu falei, gente, mas imagina, você chega, se depara com uma turma ali de 50 pessoas, a primeira turma, né, Rafa? A segunda de 90 pessoas. E como que o que tu acha que te motivou, assim, pra conseguir, tendo coragem pra ir seguindo e tal, depois desse primeiro dia? Com certeza foi todos os meus ensinamentos. Eu sempre falo que um professor, ele não ganha o aluno por ser chato, ele ganha o aluno pelo conhecimento que ele está transmitindo. Então, a partir do momento que você ministra a primeira aula, você ganha aquela turma, né? Perfeito. Então, eles só vão ter respeito por você a partir do momento que você vai estar mostrando conhecimento. Perfeito. Então, sempre fui um professor muito chato, muito exigente, mas sempre pensando na formação dos meus alunos. Sempre tive a responsabilidade de todos os semestres ministrar todos os conteúdos que foram planejados. Todos os conteúdos obrigatórios naquele semestre. Uhum. Que legal. E assim, você quando... O Rafael que começou, então, sendo professor e depois Ele que começou. Na verdade, eu vim por causa dele também, né? Mas como é que você veio parar em Manaus, Renata? Porque ele tava fazendo, como ele contou, ele tava fazendo especialização. Ele veio nas férias pra cá. Só que aí ele decidiu ficar mais um tempo, trancou a especialização, abriu uma clínica que é a Manaus Odontologia, com o meu esposo, que era o melhor amigo dele, Geraldo. Ele tava fazendo a ponte, né, gente? Ele tava preparando o terreno pra casar a irmã. Não. E aí... Nem imaginava. Não, imagina que coisa. Quando o Rafa falou assim, ele me chamava de prima. Eu falei, eu fui promovido, eu de prima cunhada. Prima da cunhada. E aí, o Rafael tinha que voltar pra terminar a especialização dele. Aí eu falava assim, ai, meu Deus, é muito longe, eu não quero. E a minha mãe, você vai, que ele abriu com história, agora você vai. Você vai trabalhar lá pra ajudar a fazer o patrimônio da família. Aí eu vim. Mas graças a Deus. Nossa, Manaus me acolheu muito bem. Igual eu falei, tem uma família que me abraçou, que é a tia Socorro, tio Chico, irmãos mesmo, minha irmã de coração, Suelen. E várias outras amizades. Eu também me sinto amazonense. Eu amo essa terra. Tudo. E dá farinha às pessoas. Das pessoas à farinha. Das pessoas à farinha. E Rafa, me conta assim, aí tu entendeu ali que estou no meu lugar, começou a se sentir ali mais confortável no ambiente de professor. Imagina, eu cheguei em Manaus, né, já todo empolgado, sempre gostei muito de bicho, né? Sim. Falei, meu Deus, eu tô aqui chegando, que eu vou montar meu zoológico. eu tô chegando no Amazonas, será que eu vou já encontrar com os índios, com jacaré, né? Mas assim, eu sempre tive certeza, desde o momento que esse avião pousou, que aqui era o meu lugar. E me sinto extremamente feliz. Não trocaria Manaus por nenhum lugar hoje, de jeito nenhum. Poderia ir pro interior do Amazonas, mas trocar o Amazonas bichos, né? por nenhum lugar nesse mundo. Eu sou apaixonado por esse estado, de verdade. E Rafa, me conta assim, aí tu realmente dá pra ver que tu é completamente apaixonado por ser professor e tudo mais. Eu sei muito aqui o quanto que vocês dois são apaixonados por isso. Agora me conta, onde é que nasceu o Instituto RC, né? Em que momento tu falou assim, quero um instituto pra chamar de meu. Quero um instituto pra chamar de meu. Quero ter um instituto. Nem sonhava que ia ser um instituto desse tamanho, que é o maior da região norte. Na verdade, já fui professor da Universidade do Estado do Amazonas, fui professor do IAES, que é uma faculdade particular, onde eu tenho muito carinho até hoje por essa faculdade. Mas depois eu tava sentindo falta de ter um curso que pudesse seguir a minha metodologia.
Legal. que ele fosse, que eu conseguisse colocar alguns diferenciais naquele curso. Então foi dessa forma que nasceu o Instituto RC. Na verdade, ele iria começar com cursos de aperfeiçoamento, mas do nada, assim, nasceu o Instituto RC. Mas foi de uma viagem que eu fui para São Paulo, para um congresso, e eu encontrei com o dono da FAIP, e a gente começou a conversar sobre parcerias aqui no Amazonas, e dessa forma nasceu o Instituto RC. Mas assim, eu quero saber um pouco de bastidores. Como é que foi quando o Rafael... Porque assim, Rafael... Ele vai, né? Ele veio pra Manaus, daqui a pouco vem Renata. Como é que foi? Ele vai me puxando. Ele vai te puxando. Como é que foi quando ele disse assim, Renata, então, quero montar um instituto? Não, ele pensou em um curso de aperfeiçoamento a princípio, lá no consultório mesmo. Na garagem, na parte do jardim, uma salinha minúscula e uma clínica com 4 ou 5 cadeiras. Olha isso. Bem pequenininho, já tinha projeto pronto, já tinha tudo. Aí eu acho que vai ficar pequeno, o Rafa vai ficar pequeno. Aí, bem na frente do consultório, ele alugou uma casa que ele fez. Aí tinha 2 salas de aula. Uma em cima e uma embaixo. E uma clínica com 12 cadeiras. E aí... Conta que ele nasceu em meio à pandemia. Na verdade, o Instituto RC, ele nasceu pré-pandemia. E foi quando tudo foi parando, aquela preocupação, né? De todas as contas que a gente tem como empresário. Claro. Mas graças a Deus que durante a pandemia a gente conseguiu triplicar o Instituto. Nossa. Né? Então hoje a gente tem Mudou? Teve que mudar? Tivemos que mudar. E como é que foi? Foi tranquilo, Rafael? Porque eu sei alguns detalhes dessa história. Foi tranquilo, assim, porque do nada, Rafael, não, vamos triplicar o tamanho, né? Algo que ia começar na garagem, né? E daqui a pouco, pré-pandemia, como é que foi um pouco de tudo isso? Quando a gente tem fé e determinação, a gente chega aonde a gente quiser, né? Claro que nada é fácil, tudo a gente tem que ter muita determinação, coragem, força, mas eu sempre falo que tudo que a gente faz com amor, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, Rafael, você trabalha demais. Às vezes, eu tô realizando cirurgia de manhã, à tarde, à noite. Chega no final da noite, eu tô disposto ainda a sair e ir pra um restaurante, parece que eu não tô trabalhando nada. Você ama o que você faz, né? Na verdade, parece assim que eu tô totalmente descansado, porque eu tenho certeza que eu tô fazendo o que eu amo. Nossa, então, tudo gente, que a gente que faz com legal, amor, né? a gente nem percebe. Que legal. E eu sempre fui muito abençoado. Então, eu sempre falo que o requisito fundamental de um profissional da saúde é a humildade. Né? E eu sempre prezo por formar profissionais humanizados e competentes para o mercado de trabalho, para que eles consigam se diferenciar no mercado de trabalho. Você acha que hoje essa é uma das maiores missões, talvez, ali do Instituto RC? Tipo, porque você falou que queria muito ter um curso, né, com a tua metodologia, com o teu DNA, com tudo aquilo ali, e hoje você sente que isso está acontecendo? O que você ainda vislumbra aí? Eu tenho certeza. O DNA do Instituto RC é a formação desses profissionais humanizados. Que coisa, a humanização desses profissionais. É muito legal. A gente, antes de vir aqui pro podcast, a gente estava conversando lá no Instituto RC, inclusive, e o Rafa contou uma história muito bonita, né, Rafa? De que uma pessoa chegou para você e falou que agora, a partir de agora, a Renata ia ser dentista de uma família inteira, porque ficaram encantados com ela, não foi, Rafa? Eu estava atendendo ontem e a paciente estava com uma nevralgia, ela foi levar uma tia que estava com uma nevralgia do trigêmeo, que é uma dor insuportável que o paciente tem na face. E quando eu cheguei lá, essa paciente, uma querida também, ela falou que a minha irmã, que a Renata, tinha atendido ela no instituto. E olha que ela estava auxiliando uma aluna.
E que ela achou o tratamento da Renata tão diferenciado que a partir daquele momento a Renata ia ser dentista dela e da família dela. Olha que coisa, e o Rafa falou assim, né? Ai, não tem como esquecer. E tem uma frase que eu gosto muito, que não é minha, óbvio, mas é uma frase que resume muita coisa, que ela diz assim: as pessoas esquecerão o que você disse e o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Isso é muito verdade. Olha que lindo. Isso é muito verdade, porque você marca muito as pessoas como você as faz sentir, né? Então, acho que vocês têm essa característica, as pessoas no Instituto RC, todo mundo que trabalha lá é muito gostoso, que você entra, parece que é uma coisa só, É uma assim, família, né? né? É uma a família família, RC. é a família RC. É, mas vocês nem imaginam o quanto eu já aprendi com essa Júlia. Eu falei, gente, Não, não... eu falo, Júlia, você é diferenciada. Mas ela é... Nossa, Assim, obrigada. a É gente uma tá vendo isso profissional, agora. A gente tá é vendo isso pessoa, agora. é linda, O quanto ela faz todo o Diferença trabalho em em tudo. Ela- E assim, ela é a ela diferença marca em tudo. tudo com as coisas que ela fala pra gente. Você já me marcou em muita coisa na minha vida. É que eu já fiz algumas vezes, assim, eu já fiz um projeto lá no Instituto RC de posicionamento de marca, né? E eu lembro que toda vez que eu ia lá, eu já tava ficando com vergonha, porque toda vez que eu ia, eu fazia uma dinâmica, eu fazia uma reunião, e sempre as pessoas saíam chorando. Porque eu sempre trazia uma coisa. Eu ali e chorei. tal. A primeira vez eu A chorei. primeira vez a Renata comigo chorou também. E daí é muito engraçado. Aí eu lembro que uma vez eu entrei no instituto e as meninas falaram: Ju, quando é que tu vem aqui? Ah, eu tô com saudade de me sentir daquele jeito. Eu falei, gente, eu não tô aqui pra fazer você chorar. Mas isso é muito verdade. Eu tenho muita. Isso é bom, eu tenho muito muita. Eu tenho muita admiração Tem por isso. sensibilidade. É, eu acho que É é isso, um é pouco amor disso. no que É faz. É amor, é somos sensibilidade. todos apaixonados. Agora, Rafa, é o seguinte, eu sei que vocês devem ter muitas histórias, assim, né? Imagina, olha só, tanto de aluno, tanto de paciente. E eu queria, talvez a Rê também saiba, assim, pra lembrar, uma história que te marcou de paciente, assim. Você tem alguma? Você Paciente, lembra, tem. Rê? de Dona alguma? Gorete. Dona Gorete, olha. olha aí. Eu sempre lembro muito da Dona Gorete. Ela mora no meu coração. Manda um beijo pra Dona Gorete. É um viu? beijo. Beijo, Dona Gorete. Pra toda a família que eles moram no meu coração. Bonitinha. E ela foi fazer uma consulta e ela foi num lugar onde ela pegou um panfleto onde estava escrito o meu nome. E ela é muito... E quando ela leu Rafael, aí ela falou assim, nossa, ela lembrou de anjo. Aí ela Sim. falou assim, eu quero ser atendida por essa pessoa. Nossa. E a Dona Gorete é uma pessoa simples, também é uma mãezona. Eu vejo muito ela, assim, quando eu olho ela, eu sempre lembro da minha mãe, o que ela faz pelos filhos. Exatamente igual. Os filhos dela também são brilhantes. Tem um que é professor, outra é veterinária, outra passou agora em odontologia na UEA, estudando em zona rural. Ela passou agora na UEA, então eu tenho uma admiração muito grande por essa família. E ela falou que ela queria ser atendida por mim. E quando ela chegou no consultório, eu ia demorar para chegar, porque eu iria começar a atender às 2h. E meio-dia ela estava lá. E chegou um amigo, eu falei assim, não, pode atendê-la, que é o Dr. Márcio. E ele chamou ela no consultório, aí ela falou assim, ó, eu te adorei, doutor, mas eu vou esperar o Meu Dr. anjo. Rafael, O meu porque anjo. ele vai ser meu anjo. Nossa, gente. Então foi assim, é uma história que eu nunca vou esquecer na minha vida. E quando ela chegou no consultório, e assim, eu sempre falo, eu amo as pessoas, eu gosto de gente, então eu sempre gosto de entrar, abraçar, cumprimentar todo mundo. E na hora que eu cheguei, ela já me abraçou direto. Ela falou assim, você é o Rafael? Eu falei, sou eu, não sei o quê. Na hora já abracei, já levei ela pro consultório. E desde então, ela começou já a realizar os procedimentos comigo. E assim, ela fala que eu transformei a vida dela através dos procedimentos que foram realizados, né? De toda a reabilitação que foi realizada. E teve uma vez que ela falou, eu sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida. E ela falou que ela tinha uma Nossa Senhora Aparecida, que na Nossa Senhora tinha a foto dos filhos dela e a minha foto. Nossa Senhora. Aí um belo dia eu falei, assim, mas é claro, assim, você acredita, mas você fala, meu Deus, mas será que eu sou tão importante assim pra ela? Que Porque coisa. ela já era muito importante pra mim também, né? E um dia eu fui fazer uma visita pra ela, no Pau Rosa, bem longe, né? E eu lembro que quando eu cheguei na escolinha, ela mora em frente a uma escola, lá no Pau Rosa, e na hora que eu cheguei na casa dela, ela falou assim, entra
entra aqui na sala. Na hora que eu entrei na sala, a minha foto na Nossa Senhora. Nossa Senhora! Gente, esse podcast... Por favor, gente, se o primeiro episódio tá assim, vocês imaginem... Produção, por gentileza, a próxima eu quero Então, olha... lenços de papel aqui. Quero lenços de papel aqui. Por gentileza. Mas, gente, então, que história linda. Eu sempre falo que eu tenho os melhores pacientes, os pacientes mais lindos, assim. Eu sou apaixonado pelos meus pacientes. Que lindo, parabéns. Assim, a gente observar como que a gente consegue transformar a vida das pessoas através dos nossos tratamentos, né? Nossa, isso é muito forte. A Rê uma vez falou isso quando na primeira vez que a gente se conheceu, que ela chorou também. Ela falou assim, eu acho muito forte, né, Rê? Tu falou que a gente tem a capacidade de transformar não apenas uma questão estética de um paciente, que também é muito importante, que às vezes as pessoas ignoram, mas como que a questão estética transforma a vida, mas a questão mecânica, né, Rê? Que tu fala. Poxa, a reabilitação, né? Que você falou, tipo, às vezes a pessoa tem o sonho de poder morder uma maçã. Um exemplo são pacientes que são usuários de dentadura inferior. Eu sempre falo que a dentadura inferior ela é igual uma bailarina. A cada abertura de boca, ela pula pra fora. Nossa. Então, é o paciente que ele tem vergonha de ir num restaurante, que ele tem vergonha de conversar com as pessoas e aquela dentadura cair. Claro. Então, hoje a gente consegue mudar a vida dessas pessoas, geralmente com implantes de carga imediata. A gente confecciona 4 implantes naquela mandíbula, em 72 horas a gente coloca uma barra sobre aqueles implantes, são montados os dentes e é um paciente que ele começa a ter uma autoconfiança em conversar em um restaurante. E é aquele paciente que liga pra você depois de um mês, doutor, acredita que eu tô comendo maçã novamente? Nossa. Meu sonho era comer uma maçã. Coisa simples, que né, são Rafa? coisas simples da vida. E, Rafa, né? tu acha que hoje os profissionais, né, os dentistas, eles têm essa consciência? Assim, não digo nem... Eu digo de uma forma geral, tá? Você acha que hoje o profissional da odontologia, ele tem essa consciência desse poder transformador que ele pode ter na vida das pessoas, ou você acha que é algo que ainda precisa ser disseminado, que ainda precisa pregar a palavra ali? É que às vezes isso vai vira tão mecânico, né? Automático. Entendi. Mas o paciente, quando ele chega no consultório, ele tá à procura de um sonho, né? E se ele chega, às vezes ele tá o ano inteiro juntando dinheiro, o seu 13º, ou vender um carro para transformar a sua vida através dos nossos procedimentos. Então imagina se ele chega dentro do seu consultório em busca daquele sonho e ele é tratado de uma forma mecânica. Oi, boa tarde, senta, abre a boca. Sim. É claro que isso vai impactar na vida desse paciente. Então, é assim, o paciente, ele tem que ser cuidado de uma forma humanizada. Ele tem que ser tratado dessa forma. Dá para entender até o porquê que vocês batem tanto nessa tecla de humanização, de atenção com o paciente. A Rê falou até, às vezes a pessoa tá carente, ela quer conversar, né? Ela quer chorar, ela quer contar história, porque ela tá sofrida, né? E eu falo assim, que uma dentadura, como o Rafael falou, ela tem o seu impacto psicológico, ela tem o seu impacto mecânico, mas até mesmo na saúde, porque ela não vai se alimentar do que ela precisa, ela vai comer o que ela consegue. O que consegue. Então, é um paciente, eu sempre falo até para os alunos, é um paciente que vai chegar com uma deficiência nutricional. Então, é muito mais sério, né? Então, realmente, a implantodontia em especial, ela cuida muito dessa parte por devolver esses aspectos estéticos, mecânicos. Mas aí a pessoa muda 100%, né? Não, gente, ela melhora muito a autoestima. Aí ela vai pro salão, ela vai fazer procedimentos estéticos, outros. É muito É sobre transformar a vida, né? Transforma realmente a vida. Inclusive, mamãe é paciente de Dr. Rafael Carvalho. Mamãe é apaixonada. Mamãe indica Rafael Carvalho para absolutamente todo mundo. Ela quer que minhas tias venham lá do Pará
todos os procedimentos aqui. Eu falei, mamãe, vamos com calma. Mas ela Um grande beijo pra ela. É isso que é um paciente feliz, né? E a gente também, eu queria também, inclusive, Rafa, eu não sei se você tem aqui pra lembrar, imagina, tu deve ter, não sei se tu tem ideia de quantos alunos você já formou, quantos dentistas já passaram pela tua mão. Você tem ideia de um número assim, mais ou menos? Formação de aluno, com certeza eu já tive mais de 2.000, 3.000 alunos. Em média, 3.000 alunos. E qual foi fala assim, só um trechinho de algo tenso assim da carreira como professor. Teve algum? Tem algum, Renata? É bem no comecinho que ele queria ser muito bravo. Deixa a Renata contar como é que foi. E ele era sério, queria reprovar todo mundo, aí começaram a riscar e deixar a bilha. Não queria reprovar todo mundo, pelo amor de Deus. Todos os alunos, eu sempre tive o cuidado que todos os alunos eles fossem tratados da mesma forma. Mas eu sempre fui muito exigente. E tu falou, era então chato, era preto no branco. Sim. Precisei tirar 7 pra passar. Tirei 6, vai ficar reprovado. E aí, Rafa? Podia ser qualquer um. E aí que riscaram o carro dele, ameaçaram ele. Passa todo mundo, pelo amor de Deus. Rafael, passa todo mundo. Mas não fiz isso. Rafa, sério, riscaram o teu carro? Eu sempre fui muito justo. Riscavam, ameaçavam de morte, me dava tempo que eu pedisse demissão da faculdade. Mas está aqui vivíssimo para contar a história. Com certeza. Mas tenho certeza que eu participei positivamente da formação até mesmo desses alunos que nessa época queriam me matar, que me odiavam. E eu tenho certeza que no final eles perceberam que era para o bem. Era pensando na formação científica deles. Com certeza. E parabéns, inclusive, por isso, né? Porque você deu uma pressão dessa, né? Vou arriscar seu carro e falar, o que você precisa, meu amor? Vamos lá. Não, mas brincadeiras à parte, parabéns, realmente. E, Rafa, então, assim, pra gente começar ali caminhar pro nosso encerramento, a gente mandou bem, não foi, não, amiga? O que você acha? Gente, a gente tá muito profissional. E assim, temos até caneca ali, ó. Sim, linda, né? Fazer um brinde. Nada amador, olha. Nada amador, gente. RC Pod, primeira temporada. E falando do RC Pod, a nossa primeira temporada, a gente vai conversar muito sobre a harmonização orofacial, que é uma especialidade extremamente promissora na odontologia. Olha esse spoiler. Na odontologia antes, a gente conseguia pintar o quadro, que são os dentes. E hoje a gente consegue realizar as molduras desse quadro, que é a face dos nossos pacientes, através dos procedimentos da harmonização orofacial. Perfeito. Então, esse é um spoiler, né? É um spoiler. Esse é um spoiler. Você considera, até pra gente encerrar já deixando um gostinho... De quero mais? Um gostinho de quero mais. Você acha que hoje existem muitas especialidades, né, dentro da odontologia e... A harmonização orofacial é algo que está em muito destaque, né, Rafa? Sim. E ela é considerada muito promissora, isso, dentro da odontologia? Ela é extremamente promissora. Em diversos sentidos de, enfim, inovação, tecnologia. Eu fico abismada, gente. O É. Rafael fez uns procedimentos, mamãe, que eu falei, que é isso, mamãe? 20 Então, anos mais nova? Absurdo. Então a gente tem que entender que o processo de envelhecimento, que a perda de colágeno, ela começa aos 25 anos. Meu Deus. Então nós temos vários procedimentos hoje a ser realizados para que a gente consiga gerenciar esse processo de envelhecimento, né? Perfeito. E lembrar que a harmonização é diferente de transformação. Perfeito. É diferente de padronização. A gente tem que equilibrar as características daquele paciente. Perfeito. Gente, com spoiler desse, do que vem por aí, né? Olha não, o que Rê? vem. Olha o que vem. E uma coisa que é importante falar pra todo mundo é que quem vai comandar essa primeira temporada é o Dr. Rafael Olha Carvalho. que chique, né? Olha. O Rafael, nós vamos entregar o bastão. Nós fomos apresentadoras por um dia. E agora ele vem. Mas eu fico Comandando. extremamente Chave de feliz em ser entrevistado por essas duas profissionais de excelência, Olha, a viu? Júlia e a Renata. Viu? Muito obrigado, meninas. Imagina, foi um grande A gente prazer. te agradece, foi ótimo o nosso bate-papo e a nossa abertura do primeiro RC RC Pod. Pod. Então vocês vão aí acompanhar a primeira temporada do RC Pod com o Dr. Rafael Carvalho comandando, com vários convidados de excelência, com assuntos, gente, que ó,
Vou te contar, hein, Rê? É só inovação, tecnologia, tudo de mais moderno no ambiente da odontologia. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai ser incrível. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Não percam! Um beijo no coração de todos.